Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. O programa que é feito para você e também com a sua participação. Hoje a gente fala de conflitos familiares, tem ainda a entrevista sobre o armazenamento do leite materno no calor. E para terminar, a gente fala sobre as canetas emagrecedoras. Aproveita a oportunidade, tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. E você acompanha toda a nossa programação através do site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Para começar o programa de hoje, a gente fala de conflitos familiares com a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. Doutora, sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer, Denise. É muito bom estar aqui. Muito obrigada aí pelo carinho. E eu fico feliz de poder contribuir, viu? Muito bom. E olha, esse é um tema que, assim, sempre alguém tem uma história para contar, uma dúvida para tirar. Porque conflito... Bom, família, todo mundo fala, né? Sim. Que só muda de endereço, toda família é parecida. Então, a gente imagina que em graus maiores ou menores, toda família, porque toda convivência, toda vida em sociedade traz algum tipo de conflito, né? Sim. Quem vive, quem convive, quem divide o dia a dia, mora nos mesmos espaços, é natural que tenha pontos de vista divergentes. O que a gente precisa entender, e cada dia a gente precisa desenvolver muito em cada um de nós, é uma resiliência para aquilo que você acredita, é uma companhia que você vai construir ali, seja no seu casamento, com os seus filhos, enfim, com sogra. Você precisa entender como o outro funciona, como o outro é, para que você também consiga se mostrar e consiga entender e respeitar, né? Como que você pensa, como eu penso. Eu não preciso deixar de pensar como eu penso, você também não, mas a gente tem que encontrar, a gente tem que conviver. Então vai ter que encontrar pontos de equilíbrio, senão a gente não consegue conviver. Já pensou se cada família de brasileiros tivesse lá câmeras olhando os convívios, como seria? Então, como que a gente pode fazer para que esse reality show real, né, vivencial, seja agradável e seja respeitoso para todos que estão envolvidos ali? Acho que o principal é isso, é respeito, né? Respeitoso. Você não precisa conseguir mudar a opinião de ninguém, também entender que talvez colocar ali às claras a opinião e a conduta da outra pessoa também não significa que ela queira, né, mudar a sua. E se ela quiser, a gente também se posiciona dizendo que não vai mudar. Mas respeitar, né? Então, Sim, você tem ali a sua convicção, eu tenho a minha. E a gente vai conviver porque é família, né? Exato, não é nada pessoal. É apenas um ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista. Se a gente parar para pensar que eu estou aqui e eu olho para ali, eu tenho um ângulo do que eu estou enxergando e você tem outro, porque você está próximo de onde eu estou enxergando. Então, às vezes as pessoas não querem entender qual é a posição que cada um da família tem, qual é a hierarquia que cada um da família tem para estar enxergando o que está enxergando. Então, às vezes acontece, por exemplo, de uns pais olharem, eu não gosto dos seus amigos, mas qual é o ângulo, qual é a experiência? O que está acontecendo? Qual é a realidade? Às vezes aquele jovem tem uma carência de amizades e acaba se sujeitando a ter amizades com pessoas que de repente não deveriam ser amigos e nem agem como. Então, tudo isso tem que ser observado, mas tem formas de conversar. Às vezes, a falta de uma boa comunicação faz com que realidades fiquem ocultadas frente ao estilo de comunicação. As pessoas ficam brigando, mas esse jeito que você fala, olha a forma como você reclama, e aí você esquece um conteúdo que tem na história. Também porque com a família a gente relaxa, né? Sim. Então assim, você fala desse jeito, você é grosso, grossa, mas no seu trabalho, provavelmente você não fala dessa forma, né? Você, com seus amigos, você não se posiciona assim, porque senão também seus amigos de repente não aceitariam você naquele grupo. Com a família a gente relaxa. Então eu entendo, e aqui vou te perguntar, se é do jeito que a gente é mesmo. Sim. Com a nossa família. A gente consegue disfarçar até um certo ponto. Depois de uma quantidade de tempo fazendo um perfil, uma personalidade ali, porque cada um de nós tem máscaras.
e você se adequa aos ambientes, mas o seu jeito, o seu perfil, sua personalidade, você tem que ter de forma íntegra, né? Claro que você está num lugar, você vai agir de uma forma, porque aquele lugar ele tem regras, cada lugar que você frequenta. E quando você chega em casa, você não quer máscaras, você quer ser você. Só que você pode ser uma pessoa democrática, você pode ser uma pessoa que conversa, expressa o que você está sentindo, escuta a opinião do outro, porque olha, não tem nada mais precioso do que ouvir as opiniões e construir a sua concepção. Você vai construir. Eu escutei isso, escutei isso, escutei isso. Agora, não é porque você tem um trauma que eu tenho que ter o seu trauma. Não é porque você vê o mundo quadrado que eu tenho que ver o mundo quadrado. Eu vou ouvir todo mundo e dentro da minha vivência, da minha forma de ser, da minha experiência, eu vou fazer uma leitura disso tudo. E vou respeitar o ponto de vista de cada um. Não vou ficar fazendo você ter meu ponto de vista. Então, cada um precisa ter um exercício aí de comunicação para que eu, sendo eu, seja agradável. Não precisa ser diferente disso. Olha, não quero falar agora, porque também cada um tem seu tempo. Não quero conversar agora, estou irritado, estou nervoso, eu não vou conseguir absorver, não tem nada a ver com o que você vai falar. É que eu agora não estou aberto para comunicação. Deixa melhorar. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, com fome, não consegue conversar. Uma pessoa irritada, chegou do trabalho, às vezes acontece isso com casais. Às vezes um dos cônjuges chega do trabalho cansado, estressado, e o outro quer conversar. Mas a pessoa não está pronta para aquele momento, ela está estressada. Então deixa tomar um banho, oferece lá um pratinho de comida. Quando a pessoa digeriu aquela comida, ela vai ter uma calma ali, ela vai baixar a tensão emocional. Nesse momento é uma boa para você conversar. Agora, querer discutir relações quando a pessoa chega cansada, num calor que às vezes está fazendo, com fome, eu não recomendo. Legal. Vamos falar de um conflito familiar que é assim, motivo até de piada, meme. Relação de sogra e nora. Sim. Por que isso é tão pesado e muito mais pesado? É sempre mulher com mulher, né? Sim. Então, a sogra com a nora. Ah, se é o genro, ele é meu filho. Sim. A nora não é minha filha de jeito nenhum. Sim. Por que isso? Por que se estabeleceu dessa forma? Onde parece, e você vê, né? Com certeza não é a maioria que tem conflito, né? Sim. Eu acredito que grande parte conviva e tem um relacionamento de mãe e filha mesmo, Sim. né? Mas por que ele ficou tão marcado por ser conflituoso? E o que você tem visto agora, né? Se existe uma tendência de uma melhora, agora que a gente entende melhor, né? Então, assim, é fácil de comunicar, você não precisa ir até a casa da pessoa para manter, né? A mãe, por exemplo, do rapaz, né? Para manter esse contato, manter atualizado. Porque antigamente, imagina, não tinha nem telefone, aí você tinha que ir na casa da pessoa para que a sua mãe pudesse ver o seu marido, para a mãe dele ver o filho, né? Sim. Hoje não, hoje você consegue manter um contato Sim. grande, sem que isso precise também esbarrar no relacionamento do casal, né? Queria que você falasse um pouquinho. O que a gente vê muito, isso tem melhorado, que a gente percebe claramente o convívio, os ensinamentos, as dicas, programas como Consultor Doutor, que leva informação para as pessoas que estão em casa, as pessoas começaram a entender melhor. Mas o que acontece? Desde o início do processo da civilização, existem concorrências entre pessoas. E mulher é um ser humano muito competitivo, né? As mulheres, elas são muito possessivas no geral, nós somos muito observadoras, muito maternas. Então, a forma de lidar com as pessoas é muito cuidador. Então, o que a gente percebe é que esse movimento, eu cuidei do meu filho, eu engravidei, eu tive toda uma infância, uma adolescência, ninguém conhece meu filho mais do que eu. Ninguém é melhor do que eu, ninguém vai fazer uma comida melhor do que eu, ninguém vai cuidar da roupa melhor do que eu, ninguém vai lavar melhor do que eu, limpar uma casa. Então, de repente, esse meu filho ama uma outra pessoa e vai embora. Então, eu me sinto abandonada porque você me abandonou, eu que cuidei de você, você foi embora com outra pessoa. E, na verdade, hoje já se entende que não é bem assim. Ninguém precisa competir. As sogras podem ser pessoas maravilhosas na vida de um casal, desde que cada um saiba seus papéis. Essa pessoa, ela não precisa ficar sem esse filho. E essa mulher que entrou no relacionamento e se apaixonou por esse filho, não precisa ficar insegura.
Não existe uma competição, não são duas mulheres apaixonadas, são dois tipos de amores completamente diferentes. Não tem concorrência nenhuma Não no existe, tipo de amor, né? não tem como ter competição. Então, a mãe, ela teve esse filho, ela viveu a vida do lado desse filho, então ela quer esse filho bem. E se essa mulher, essa nora que veio para o relacionamento é uma mulher segura e cativa essa mulher, deixando claro que existe um complemento e não uma competição. Eu não vim aqui para roubar seu filho, eu vim aqui para me tornar sua filha. Então, são coisas completamente diferentes. Até porque, num relacionamento familiar, com o processo natural de desenvolvimento da família, essa mulher vai ajudar, essa nora vai ajudar. Em todo o processo aí de vida também dessa sogra, né? A nora vai ajudar essa sogra. Então, a gente precisa fazer com que isso seja agradável. Porque depois vão ter netos. E o neto também tem direito de conviver com essa sogra. E essa sogra tem direito de conviver com esse neto. Ah, mas eu não quero que minha sogra interfira, porque eu também escuto muito isso. Não quero que ela interfira na educação do meu filho. Mas vem cá, qual é a experiência de vida que ela tem? Ela vai dar as dicas que ela vê que são interessantes e você tem as suas, que a sua mãe também vai dar, e você vai criar no meio disso, vai adotar aquilo que convém ou não, mas você não precisa ser desagradável, não precisa achar que o outro está interferindo. Escuta e diz, nossa, muito bacana, mas eu vi uma dica legal, a senhora sabia que está tendo uma coisa assim, olha, se eu juntar isso com aquilo, e com jeito, com muito manejo emocional, todo mundo fica feliz. Eu não preciso fazer exatamente, mas também não preciso não fazer nada. É tudo uma questão de conversar. O que importa é que todos entendam que fazem parte da mesma família. E quando se tem uma competição, a família perde muito com isso. Porque perde de construção, de convívio, perde. As crianças um dia vão crescer, que memória você vai querer que elas tenham? Uma memória de família? Os estudos mostram, Denise, que crianças que convivem com seus avós, elas se desenvolvem melhor, elas são mais bem-sucedidas, porque ela tem um afeto diferenciado nesse avô e nessa avó, um afeto que vem de experiência de vida. Mas aí a gente escuta coisas do tipo, ah, mas eu, quando era criança, minha mãe não tinha a menor paciência comigo. Mas agora o meu neto faz o que quer, né? Mas com você, então, mas são vivências diferentes. Com o filho, a responsabilidade é uma, com o neto é outra. Então, tudo é uma questão de olhar, de construção e que é necessário. Às vezes, aquele neto, ele quer ter aquele cuidado da avó e do vô, que vai fazer uma coisa que o pai e a mãe estão num outro papel, que é de educação, e que vai cobrar, e que vai fazer ali um outro tipo de cobrança que a avó não vai fazer. Então, tudo é uma outra questão, um outro olhar, mas que essa comunicação vai ser muito positiva para o desenvolvimento saudável, mental de toda uma família. E essa relação aqui pegando, né, então no casal já casado, se relacionando com os pais, então, de um e os pais do outro, né? Então, sogros e sogras ali, essa convivência. Fala-se que a tendência é que a mãe da mãe e o pai da mãe sempre vão ficar mais próximos, porque são os pais da menina, né, da mulher. A gente leva também muito dessa construção da nossa vida lá atrás, né? Sim. Então, quão presentes eram esses pais, quanto de questão eles faziam para estarem lá e quantos traumas a gente carrega ou não, né, dessa relação também, porque às vezes esse desprezo pela família, pela sogra, né, então pela mãe do esposo, é porque ele contou, de repente abriu algum trauma, né, alguma coisa em que a mãe, na visão dele, no dia de hoje, né, porque lá atrás a visão era outra, né, falhou, né, então tudo isso é reflexo, mas assim, acho que a principal coisa é perdoar, passar por cima disso e criar uma outra relação, porque é possível ter essa convivência em harmonia e também de pontuar, né? Olha, até aqui tudo bem, mas aqui eu não queria falar sobre isso. Não queria que interferisse. Acho que tem jeitinho também da gente falar para pontuar isso no amor, sem constranger a pessoa. Não vai fazer isso no almoço de domingo, né? Lógico, a gente sabe que cada um tem o direito de escolher o que você quer para a sua vida, para a vida do seu familiar ou para a vida do seu filho. Cada um faz com que isso seja melhor ou não. Então, a gente sabe, convivendo, quais são as dificuldades. Ninguém é perfeito. Quais são as dificuldades? Então, se tem uma dificuldade ali, eu não vou agregar isso para a minha vida e para a vida do meu filho, para a vida do meu casamento.
Mas tem coisas que são boas, eu vou agregar. Aí se aquela pessoa ela quer de todo jeito ser importante, faz ela se sentir importante sem precisar agregar aquelas opiniões que você não vê importância. Então tem formas da gente agradecer, eu agradeço muito, mas eu escolhi fazer tal coisa, mas eu pensei muito no que você disse. Eu não preciso desmerecer o que o outro está falando ou fazendo. Agora, tem muitos gatilhos que são abertos nesse processo familiar que são traumas de infância. Então, não diz respeito ao seu filho, não diz respeito ao seu casamento, diz respeito a você. O quanto você, às vezes, está criando distância sem querer por conta do seu trauma. Então, resolve seu trauma. Eu não posso despejar o meu trauma ali no processo. Eu preciso resolver o meu trauma, eu preciso fechar esse caminho que eu estou abrindo e é desnecessário. Eu já estou em outro momento. E a gente precisa entender que os pais, se a gente fizer um paralelo, eles deram o melhor que eles tinham. E às vezes eles nem tinham muita coisa, porque a gente vem, hoje a gente tem informação. Se a gente for um pouquinho atrás ali, voltar um pouquinho no tempo, a gente não tinha internet para orientar, a gente mal tinha Barça, que nem era todo mundo que tinha acesso. Caríssimo. Né? Não era todo mundo que tinha acesso. E às vezes até mesmo você juntando dinheiro para comprar a Barça, você tinha que esperar um vendedor bater na sua porta. Não tinha uma internet para vender para você. Então, hoje a gente tem programas de TV que falam, antigamente não tinha isso. Nós temos internet, antigamente não tinha. Nós tínhamos famílias, hoje se comunicam melhor do que antes. Antes não tinha isso. Antes era até feio falar que estava grávida, mesmo a pessoa estando casada, num relacionamento seguro, certo, fazendo tudo certinho. Era difícil, não posso falar que estou grávida, isso é feio. Então, tinham muitas dificuldades na época. Você não podia simplesmente sentar lá com seu filho adolescente e falar sobre a questão de namoro, de relacionamento. Você não podia fazer isso. Hoje se faz isso. Poucas décadas atrás, né? A gente vive ainda. Sim. É um abismo, né? Eu não sei se daqui para quando o meu filho casar, como é que, né, que abismo vai ser esse, que tamanho de distância vai estar, né? Mas hoje a gente vive isso, né? Então, a geração dos nossos avós, por exemplo, totalmente diferente, até difícil deles entenderem como que se vive hoje. E aí você pensa que antigamente existia um volume de filhos. Então você imagina, dependendo da região, dependendo da família, mais de 10 filhos. Eu já atendi pessoas que tiveram 18 filhos, Denise. Então você imagina como que você vai conseguir oferecer da melhor forma possível esse afeto, esse cuidado, educação, orientação para tantos filhos. Hoje você vê que são 2 em média, 1, 2, 3 no máximo, e olhe lá. Geralmente 1 ou 2. Então, lógico que o cuidado, a questão financeira para você conseguir, porque um filho é caro, tem um custo para você ter adequadamente, para ter bons colégios, para ter bom ensino, para ter bom desenvolvimento, você tem um custo. Então, hoje você tem estrutura. Então, quando o jovem fica bravo, minha mãe, para um pouquinho no tempo e tenta entender qual era a realidade dela. Você consegue ficar sem celular, sem computador, quanto tempo? Seus pais viveram sem isso. E tudo que eles tinham eram alguns momentos muito poucos de comunicação familiar. Então, a gente tem que entender que são realidades diferentes. E a gente não precisa se chocar por isso. Hoje, os avós, por conta inclusive da internet, já têm outras ideias sobre as coisas. Já pensam diferentes, muitos idosos já têm seu celular, muita gente idosa já lida com o seu celular, já pesquisa, já tem o WhatsApp para falar com o neto. Então, as coisas, elas mudaram e a gente tem que acompanhar esses processos. Para terminar, eu vou aproveitar que a doutora é cristã, a gente sempre traz isso aqui para a entrevista, porque até muitos psicólogos hoje têm falado assim, não é porque é seu familiar que você tem que conviver. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa ir mesmo, tentar de todas as maneiras, né? Então, imagina, família é família. Família é o para sempre, né? Então, outros relacionamentos ali, então uma amizade, que, nossa, vai ser meu amigo para sempre. Às vezes não se dá dessa forma. Na família tem a questão do sangue. Eu acredito que isso precisa ser levado em consideração. E a gente viu, né? Até questões políticas, dizimando famílias ali, separando, segregando. Não fala mais. Gente que não se refez até hoje. Não fala mais porque tinha opinião diferente, né? Acontece isso com o time de futebol. Assim, bobagens, porque a construção familiar, né? As pessoas, quem é que está sempre lá pra gente? A família,
né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque durante o ano a gente tem algumas oportunidades de datas festivas, encontros, né? E hoje, com tanto profissional da saúde mental falando que, mas não é porque é seu familiar que você tem que conviver, não sei. Mas será que tentou bastante? Porque quando um não quer, dois também não vão ficar amigos, de novo, né? Mas essa tentativa, sabe? O perdoar, essa tentativa mesmo, de um lado mais de imitar mesmo a Cristo, né? A gente sabe que nós fomos feitos para amar. Nós estamos aqui para amar, para compreender o afeto. Mas a gente também precisa aprender a ler as pessoas. Eu bato muito nessa tecla. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda uma estrutura que ajude as pessoas a lerem emocionalmente as pessoas. E aí, o que a gente precisa perceber? Primeiro, as pessoas do meu convívio familiar, porque tem pessoas que se juntam, não conseguem ficar 30 minutos e começam um quebra-pau. Então, vamos entender o porquê que isso acontece. Perfeito. As pessoas no meu convívio familiar, se eu fizer uma leitura assim superficial delas, elas têm uma mente, uma questão emocional adequada. O que eu chamo de adequada? Não estejam emocionalmente doentes. Então, quem são os doentes? São aqueles que às vezes agem de maldade, de propósito, aqueles que não têm empatia, ou são aqueles que são mais narcísicos e que fazem de propósito determinadas coisas para acabar com a graça da festa familiar, ou são aqueles que sofrem de uma doença como depressão, ou uma bipolaridade, um borderline, ou uma esquizofrenia, ou tem uma deficiência, de repente, como um autismo, ou um déficit de atenção. A gente tem que ler o que está acontecendo. Ninguém aqui é psicólogo, fora ali os especialistas, para dizer que quadro o outro tem. Mas, no mínimo, a gente tem que perceber, peraí, será que eu estou querendo dar soco em ponta de faca? Porque Perfeito. Se eu estou olhando que a pessoa tem uma dificuldade, eu estou querendo bater de frente com quem não está conseguindo ter um processo ali familiar, então eu tenho que passar a ter esse olhar. Por que eu estou me irritando se, na verdade, o outro tem uma dificuldade? Não vai entender, né? Então, eu tenho duas opções nesse sentido. Ou eu aprendo a conviver com o diferente, ou com o doente, ou com aquele que, sei lá, por maldade vai pensar diferente de mim, vai tentar me provocar, mas eu preciso permitir isso. Digo, olha, você tem seu ponto de vista, eu não vou entrar nisso. Você que não adianta, você não vai me contaminar. Eu posso ser feliz numa festa familiar, independente de todas as reações que ali apresentam. Se eu souber, aquele ali briga com todo mundo, então eu já sei que aquele ali tem problema. Eu vou ficar me estressando com um problema que é do outro. Então, se o outro tem uma crise no meio de um processo familiar, o problema é do outro. Mas se eu embarco nisso, o problema é meu. E aí eu tenho que me tratar por que eu estou me contaminando com tudo que acontece. Por que eu estou entrando em fofoca? Por que eu estou fazendo parte de coisas que eu não deveria? E a gente está falando da relação familiar, mas isso acontece em qualquer ambiente, com qualquer grupo de pessoas, né? Sim. Então, como é que você age no seu trabalho? Você entra ali na situação e aí você, de repente, é demitido porque fez uma coisa que não podia, né? Exatamente. Por isso, eu até estou fazendo, agora no dia 24, um sábado, eu vou fazer um curso, um treinamento gratuito, é um período lá da manhã, das 9 até 1 da tarde. A pessoa vai fazer pela internet, de qualquer parte do Brasil ou do mundo, é de graça. Não vou vender nada depois, não faço esse tipo de trabalho. Eu faço para ajudar porque eu vejo a carência, eu vejo o quanto é difícil lidar com algumas questões afetivas, conjugais, familiares. Então, você vai poder se inscrever gratuito entrando lá no meu Instagram, doutora Verusca, lá na bio tem um link, você entra e já se inscreve. É gratuito, eu vou ter um prazer enorme, mas um grupo de psicólogos, vamos fazer lá uma live, temos 500 vagas, a gente abriu, Uau. Vai fazer fechada para fazer treinamento emocional para ajudar a melhorar a questão dos conflitos conjugais, familiares, educação de filhos, porque a gente tem percebido que está precisando e como profissional de saúde mental, como cristã, é nossa obrigação tentar ajudar de alguma maneira. Se eu puder deixar uma semente que faça diferente na vida de uma pessoa, eu já estou feliz. Né? Agora, claro, outras pessoas que precisam de um tratamento é uma outra coisa, me procura de uma outra forma. Mas esse treinamento, ele é virtual, ele é gratuito. É só entrar na minha bio lá do Instagram e se inscrever gratuitamente. Eu adoro te receber aqui. Então, o Instagram é @doutora Verusca. Tem o YouTube, que é Doutora Verusca. Tem vários vídeos por lá, viu?
doutora sempre grava vídeos, tira dúvidas, as redes sociais dela, assim, sempre a todo vapor para esclarecer e de peito aberto, né? Então, se mandou lá sua pergunta, ela vai esclarecer da melhor forma. E o WhatsApp, que é 11 982 490073. 11 982 490073. Doutora, volte sempre. É um Obrigada. prazer, muito obrigada e um abraço aí para todos em casa. Prazer é nosso, obrigada, viu? Eu vou para o intervalo no próximo bloco. Tá na época do aleitamento materno aí com seu filho, e aí você vai voltar a trabalhar, quer saber como é que armazena esse leite nesses dias de tanto calor? Nossa doutora vai esclarecer todas as dúvidas. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar do armazenamento do leite materno no calor. Aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra. Doutora, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Tava com saudades. Obrigada do convite, da gente falar um assunto tão importante. Muito importante, gera sempre muitas dúvidas, né? E assim, por mais que a gente fale ou que planeje a gestação e que planeje esse momento, quando é com a gente, tem a dúvida do mesmo jeito, você não sabe quanto que dura o leite na geladeira, quantos dias que pode deixar congelado, como proceder com isso, né? Então as dúvidas vêm, por mais que a gente se prepare, leia, estude, as dúvidas chegam até nós quando é a nossa vez. Tem VT Tema para abrir esse bate-papo, vamos lá. O armazenamento adequado do leite materno é crucial para garantir sua segurança e qualidade nutricional para o bebê. Usar recipientes limpos e esterilizados, etiquetar com data e hora e armazenar em temperaturas específicas é crucial. Vale ressaltar a necessidade de descongelamento adequado e descarte correto do leite não utilizado. Higiene adequada durante o manuseio é a segurança e qualidade nutricional do leite para o bebê. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Legal, e acompanhando essas imagens, né, você deve, esse seu dia a dia, né, você deve ouvir muitas mães que não querem ser julgadas, que não querem, às vezes, abrir uma questão para você de uma dificuldade, né, de um desconforto, ou de uma vontade de ter ali um pouquinho mais de liberdade, porque hoje a gente sabe, tá recomendado que se faça o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança e que esse leite materno ele é o principal alimento da criança até 1 ano de vida, sendo que é, né, recomendado que se mantenha até pelo menos 2 anos de vida da criança. Mas o fato é que não é fácil manter o aleitamento materno, o trabalho exige dessa mãe que, se ela tem o tempo para conseguir fazer tudo isso, ela está estressada, o que não colabora para essa produção de leite, né? Então, parece que assim, é muito legal ter toda essa recomendação e os estudos, mas o resto não colabora, né? A licença maternidade é curta, não é? Exato. Queria que você comentasse isso, porque eu percebo, né? Eu recebo muitas mensagens e eu não sou profissional da saúde. Eu imagino o quanto de gente que manda mensagem para você que foi julgada pelo pediatra, foi julgada pelo ginecologista que acompanha, né? Esperando o colo, esse acolhimento mesmo. Eu acho que toda a fase da saúde da mulher, né, a gente precisa trabalhar o acolhimento. Isso é independente dela estar amamentando. Cada momento da fase da nossa vida de saúde, a gente tem uma dor, a gente tem uma dificuldade. Eu não sei se eu quero engravidar agora, eu não sei se eu vou engravidar depois, eu não sei que tipo de parto, se eu vou para o parto cesárea, se eu vou para o parto normal. Então, eu acho que a gente sofre muita pressão em cada etapa do maternar, e o que não é fácil, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer, como profissional da área da saúde, a gente precisa escutar essa paciente. Afinal de contas, o que essa paciente idealizou para ela? Será que eu consigo atender as necessidades dela? Porque o que a gente fala da amamentação não é fácil. A gente precisa parar, né, de querer tampar o sol com a peneira, romantizar. Eu acho que a maternidade, a gente tem que tirar esse romantismo todo. A amamentação dói,
É difícil, não é fácil, não é instintivo, né? Assim, você não... meu neném veio no colo, eu já estou sabendo dar de mamar. Então, o que a gente vem trabalhar como profissional da área é para aquelas mulheres que me deixam, que me dão a oportunidade, deixa eu te ensinar a amamentar, vamos conversar sobre a amamentação? Você está disposta? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nestas mulheres que estão dispostas a passar por esse momento, pelo menos os 6 primeiros meses, né? É o pelo menos que a gente implora como profissional da área da saúde. Mas a gente também tem que fazer, e o que eu vou fazer com as outras, as que não querem? Eu vou crucificar? Não. Vou fazer igual Joana d'Arc? Não dá. Então, eu acho que a gente precisa acolher. Você tem uma dificuldade, você não quer, né? Eu acho que a gente tem que parar de judiar dessas mulheres que não conseguem ou que simplesmente não querem, é uma opção, não quero, fiz cirurgia de mamas. E eu acho que assim, é igual opinião, né? Cada um tem a sua e a gente precisa respeitar. Então, eu trabalho muito isso, o acolhimento. Acho que é isso que é o mais importante, a gente acolher as pacientes e aquelas que eu conseguir trabalhar, vamos conseguir a amamentação. E aquelas que não querem, quais vão ser as opções? Quais são as fórmulas que eu posso introduzir? Vamos conversar com esse pediatra? Olha, infelizmente, a minha paciente não quer fazer a amamentação. E aí, quais são as opções, né? Você não pode só obrigar, tem que amamentar, né? Porque hoje, alguns profissionais, não tem essa que não consegue amamentar, mas o que você vai falar para a mãe que chega para você e fala, não sai leite, não consigo. Né? Então, você vai falar que ela está mentindo? Porque tem muito profissional da área da saúde que fala, não tem essa, sempre tem um jeito, mas é também a disposição da pessoa em buscar essas alternativas com a vida acontecendo. Porque a vida não vai parar até que você se refaça dessa situação, né? Então, isso acho que é muito curioso. E também uma outra coisa que eu vejo a gente sempre, hoje a gente fala muito de sororidade, das mulheres também ali acolherem e se ajudarem, né? Porque mulher é muito competitiva, a primeira palavra que se fala para outra é sempre julgamento. E quanto mais distante a gente fica do momento que a gente viveu, daquele dia, da experiência, a gente esquece. Eu mesma já estive, assim, convivi com pessoas que a gente sabe, não fizeram aleitamento materno até o 6º mês, mas já passou muito tempo, né? Então a pessoa fala que fez. Tudo bem, mas você viu que não fez, né? Então parece que a gente esquece, parece que é uma coisa natural, porque o nosso cérebro também trabalha para esquecer das experiências ruins, né? Exato, as experiências ruins a gente não quer armazenar. Isso, mas assim, tem que lembrar e acolher, porque também foi, né, todo mundo passa por situação aí, amamentar não é fácil. E as pacientes das gestações múltiplas, gemelares, quer dizer, então, que elas vão ser crucificadas, né? Porque é difícil, como é que você vai ficar numa entrega 24 horas por dia, tentando produzir, tentando dar de mamar para 2, 3 bebezinhos, né? E aquela mãe para UTI. Exato, e a mãe dá o prematuro. Isso. Como é que a gente vai fazer? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que parar de julgar e a gente tem que acolher essas mulheres. Eu acho que é isso que é o recado. Né? Legal. E sempre que for possível, tá recomendado pela OMS que se faça o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. Exato. Legal. E é nesse sentido que a gente vai caminhar nesse bate-papo de hoje, porque as exceções, sempre tem, vão ser trabalhadas individualmente, né? E aqui eu vou trazer situações também em que o leite materno vai ser oferecido, porque se fala muito do leite, mas também como esse leite vai chegar na criança, porque o único bico possível seria o da mãe, né? A outro vai ter confusão de bico. Às vezes não dá para fazer de outro jeito. Exato. Então a gente vai conversar nesse sentido, mas levando em consideração que a tentativa vai ser sempre o leite materno e das possibilidades, né? Exato. Porque se a mulher estiver disposta e estiver, de repente, sentindo muita dor, existem maneiras dela fazer a retirada desse leite dela e oferecer, às vezes está cansada, não consegue produzir de maneira adequada porque não está dormindo, a criança acorda toda hora para mamar. E o que se faz hoje é o chamado livre demanda. Né? Então, você acha que a criança quer, você oferece, não precisa ver tempo, hora, nada disso, né? É isso mesmo. Então, aí você tem a questão do cansaço, aí ela não se hidrata direito, que é a grande complicação. Ela não se alimenta direito,
né? A gente sempre orientou, né? Bebezinho dorme, a mãe tenta dormir. Mas elas não conseguem fazer isso, né? Elas falam assim, doutora, isso é piada, porque meu neném dorme, eu vou arrumar uma roupa, eu vou arrumar a roupinha que tá suja, eu vou pôr para lavar. Então, a gente não consegue o mundo ideal. E as né? rotinas são diferentes, né? O que dá certo para mim não vai dar certo para você. Talvez a minha rede de apoio é diferente. Você não tem rede de apoio, então quer dizer que quem não tem rede de apoio, quem não consegue contratar uma babá, quem não consegue contratar uma moça para um auxiliar de casa, alguma coisa, vai enlouquecer, vai desistir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que saber lidar com o leite materno, saber extrair, ensinar quem possa dar para você, compartilhar. Tem a colherzinha dosadora, pode dar no copinho de café. Treina essas pessoas, né? Vai ajudando. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem opções. O que a gente quer trazer é isso. Tem opções, né? É isso que é importante. Tem mãe que, tudo bem, delega mais. Tem mãe que é muito centralizadora. Exato. E aí não adianta, você vai extrair o leite e aí você não vai deixar o pai da criança oferecer isso ou no copinho, ou na colher dosadora. Então, tudo bem, você está poupando ali o mamilo, né? Porque pode ser que esteja machucado, você está dando esse tempo, mas você vai ficar cansado igual. Porque você tá ali acordadona, né? Então também delegar. Às vezes uma casa suja me incomoda mais do que você. E aí, quando a criança dorme, eu vou limpar a casa. Você, não, tudo bem, eu não ligo, eu faço depois, faço amanhã, né? Vou tirar um cochilo, né? Vou aproveitar que a criança está dormindo. É isso. Mas entender, saber como usar isso a nosso favor é libertador, né? Porque quantas mulheres eu já recebi de mensagens falando, nossa, se eu pudesse sair uma horinha, com ida e volta 1 hora, me ausentar mesmo por 1 hora. Então, ela vai ficar muito menos no compromisso, né? Sei lá, vai dar pra fazer uma unha. Até voltar. Isso. Aí vai se ausentar 1 hora, mas dá 1 hora. Se fizer esse planejamento que a gente vai falar aqui hoje, dá. E às vezes é o que vai devolver saúde mental para essa mulher. Ela vai ficar tão feliz que vai produzir um monte de leite. Exatamente. É isso que a gente fala. Então, assim, a mulher no pós-parto, ela tem direito de ter uma unha bem feita. É verdade. Ela tem direito de ter uma escova, uma hidratação. Ela precisa, né? Ela precisa respirar. Ela precisa. É o que você falou. Saúde mental no puerpério é muito importante. Por quê? Porque vai ter as alterações hormonais. E eu falo isso aqui, acho que eu já bati esse papo com você. Eu acho super importante falar de via de parto, para que a gente possa também se preparar e saber o que a gente pode escolher e o que a gente deseja, né? Então, você falou de não romantizar essa parte, com parto, isso já está mais determinado, né? Então, quem quer ter a via de parto normal, às vezes quer até sem analgesia, a mulher se prepara para isso e ela sabe que a dor vai vir, claro que vai, né? Mas ela está disposta a aguentar. Mas aí, te pegou de surpresa no puerpério. O parto durou, sei lá, 12 horas, mais, 24, que seja. Mas o puerpério vai durar mais dias. Então, legal se preparar. Eu sempre falo isso. Ficou muito superestimada a via de parto. É legal falar de via de parto, mas a vida começa depois que a criança nasce. Exato. É engraçado até falar isso, né? Eu costumo ver, né, quando os casais voltam para o primeiro retorno, que nem teve um casal mesmo que voltou ontem com 20 dias, né? E aí eles falam, nossa, doutora, a senhora sempre falou, né? A gente fala tanto de pré-natal, fala tanto de parto. Se a senhora não tivesse ido conversando com a gente sobre puerpério, eu acho que eu não ia conseguir sobreviver aos 20 primeiros dias. Porque a gente precisa falar de puerpério, né? Não é uma fada madrinha que a amamentação vai acontecer, o cocôzinho do bebezinho vai acontecer, tudo sobre controle. Você não vai precisar sair da sua casa para ir na consulta do pediatra, na consulta do obstetra. Então, o puerpério, ele é real, né? Ele é uma coisa que vai acontecer, independente do parto, independente se você vai amamentar ou não. Suas alterações hormonais vão vir, sim, o puerpério vai vir, sim. Então, isso é a grande verdade. O puerpério é tudo. Colocar isso na pauta, né? Senão você pensa, não vou falar sobre isso, porque o que está ali que tange ali o conhecimento do ginecologista e obstetra, está ali até a hora que o parto acontece, depois o pediatra fala. Não, exatamente. Porque depois, assim, até a primeira consulta do pediatra, você tem que sobreviver todos esses dias. Exatamente. Né? Então, assim, não é brincadeira. Né? Eu costumo falar para as minhas pacientes, no finalzinho da gestação eu já começo assim.
Como é que vai ser a rotina do pós-parto? Você tem uma faxineira? Quem vai ser sua ajuda? Elas, doutora, não pensei. Eu falei, como é que vai ser a alimentação quando você chegar? Você vai poder pedir para sua sogra? Você vai poder pedir para sua mãe? Elas vão fazer umas marmitinhas e mandar? Quem vai lavar sua roupa? Porque às vezes eu vejo assim, minha mãe vai para lá. Mas você já conversou com a sua mãe e com a sua sogra quais são os seus gostos? Então, do tipo, olha, eu não gosto de, sei lá, comer brócolis. Vamos dar um exemplo. Sua mãe entra e faz uma refeição de brócolis. Pronto, você já está com as alterações de hormônio tudo lá em cima. Pô, mãe, eu não gosto, não sei o quê. Começou a choradeira, a criança chora, você está sem comer. Então, tudo você precisa verbalizar antes do bebê nascer. Antes de entrar no puerpério. Olha, mãe, a senhora vai vir? Então, a senhora vai ficar aqui comigo X dias, eu gosto disso, meu marido gosta daquilo. Vamos conversar para a gente alinhar? Porque até o bebê nascer, as expectativas estão altas e você está muito feliz e você consegue conversar. Né? Você não precisa discutir, você não precisa chorar. Agora, depois do puerpério, se você não combinou como é que você vai administrar, né? E assim, também receber essa ajuda que tá sabendo que não é só para ficar com a criança no colo, né? Você que vai ficar com a criança no colo, que você vai querer, talvez, ficar muito. É mesmo a lavanderia, a louça na pia, a comida para fazer, né? Então, são essas atividades que vão ser mais importantes nesse momento. Então, também pontuar isso, né? Agora, doutora, esse choque, então, né, acontece. Tem mulher que já não tá tão bem de saúde mental antes e que fica muito mais suscetível a ter, inclusive, problemas no aleitamento materno, porque o puerpério vem. Se você tá bem de saúde, você dá aquela desequilibrada, mas segue. E se você já não tava bem antes, é o gatilho que precisava, o puerpério. Tanto que eu não sei se você já teve esse conhecimento, que é o seguinte, geralmente, no finalzinho do pré-natal, lá por volta de 33, 34 semanas, essas conversas, elas se intensificam mais. Eu pergunto, geralmente, até para os maridos, como é que está a questão emocional da paciente? Do tipo, a hora que ela vai se trocar, eu já começo a perguntar, porque hoje, inclusive, tem vitaminas próprias com vitamina, tá? Legal. Não é remédio, não é um ansiolítico, não é um antidepressivo que elas morrem de medo. Mesmo podendo usar, elas não gostam de usar, tá? Mas tem vitaminas hoje que é específico para esse período do baby blues. Perfeito. E você pode trocar, você troca ali por volta de 33, 34 semanas. Tira o que estava tomando até então, põe essa. Põe essa para dar como que eu posso dizer? Uma suplementação para ajudar a passar pelos 20 primeiros dias. E depois que passar esse período, você pode até voltar para outra vitamina. Mas hoje sim, tem vitamina, tem ansiolítico, tem antidepressivo e que a gente, inclusive, pode começar antes do parto. Muito legal. E aí a paciente vai muito melhor depois que vem o parto. Porque aí você está mais tranquila, a chance de dar mais certo, de ter mais leite, de produzir melhor, vai fluir melhor com certeza. Agora, vamos falar dessa extração do leite, porque até para dar um descansinho melhor de madrugada, ou porque essa mulher vai voltar a trabalhar, ou ela não estava trabalhando, ela não tem a licença maternidade. Imagina, ela conseguiu se recolocar, a criança tem dias, ela quer fazer o armazenamento de leite. E aí, na internet, doutora, a gente não sabe muito o que confia, porque tem várias diretrizes. Tem diretriz americana, tem brasileira, tem da OMS, tem da Sociedade Brasileira aí eu falo de Pediatria. Peraí, eu vou usar essa daqui que me favorece mais. Exato. Mas, né, tem porquê da gente usar. Eu queria que você falasse um pouquinho. O grande segredo do leite é assim, quanto mais você estimular a sua mama, mais você vai produzir. Tá? Então, primeiro mito para a gente esclarecer. Estou produzindo muito. Imagina, eu vi lá no programa do Consultor Doutor que eu vou armazenar leite e eu fico com medo de faltar leite. Não vai faltar. Tá. Não vai. Então, vamos estimular a mama, até pensando no banco de leite, que sempre está em falta. Então, quanto mais você doar, mais você vai produzir. Quanto mais você guardar, mais você vai produzir. Então, bora estimular e vamos tirar. Então, pensar que a mama é fábrica
Isso, não estoque. Não estoque. Exato. Tá. Então, a gente é fabriquinha, a gente não é estoque. A mama pequena. Minha mama é pequena, doutora, não vai produzir nada. Nada a ver. Nada a ver. A gente é fabriquinha. Se estiver produzindo no momento que você estiver fazendo o estímulo correto, tá tudo bem. E aí vem a extração e o armazenamento de leite. Como você falou, fiz o parto, de repente estava esperando uma vaga, fui chamada, vou ter que fazer. Você consegue fazer essa extração, armazenar e ofertar para o seu bebezinho num outro momento, tá? Então, no VT falou bem direitinho, né? O primeiro segredo é higiene para armazenar. Então, a gente precisa. Começou a pensar, eu vou fazer uma extração para guardar, cabelo preso, lave as mãos, tira brinco, tira anel, evite de falar. Se puder pôr uma máscara para que não caia gotículas, é legal. Mas se não tem máscara, não quer comprar, tudo bem. Só não fica em cima, não fica falando no momento, né? Exato, para contaminar. Afinal de contas, o leite é rico em nutrientes e rico em vitaminas. Então, você vai armazenar, o leite materno aguenta no máximo 1h30, 2 fora da geladeira, tá? Só. Então, para oferecer ele fresco assim... Se ficar fora da geladeira, tá. É isso. Então, eu fui lá, armazenei, sei lá. Eu tô fazendo um cabelo, meu marido veio correndo no salão, eu tirei um pouquinho, ele voltou para casa. Tá. Tudo bem, Esse até período, 1h30, você ainda pode ofertar esse leite aí pro bebezinho. Você colocou na geladeira, não coloca na porta Tá? É o mais instável ali, é a porta, né? Não pode pôr na porta. Abre, fecha. Então, na porta não vai dar. Então, a gente vai colocar no centro da geladeira. Tá bom. Se eu deixar ali no centro da geladeira, vai durar até 12 horas. Tá bom. Por que isso é legal? Eu voltei a trabalhar. Tô lá na minha empresa. Tiro um pouquinho, guardo, continuo trabalhando. Opa, senti tal. Vou fazer mais uma extração. Tiro um pouquinho, guardo. Aguenta você voltar para casa, você vai estar numa bolsa térmica, naqueles geloquezinhos, né? Você chega em casa, mantém na geladeira e depois você sobe pro freezer. Tá. Então, você pode, tira na empresa, chega em casa, freezer. Freezer. Legal. Freezer. No freezer, dura quanto? Então, aí é o grande mito, né? Por quê? O correto são 15 dias, tá? Claro que se for para o banco de leite, eles têm outras formas de armazenar, outras técnicas que vão fazer com que esse leite dure mais. Agora, em casa, 15 dias. Tem alguns artigos que falam em até 3 meses mas o que a gente descobriu? Que com 1 mês, a vitamina C que estava dentro do leite já não está mais presente. Então por isso ela já se acaba. E outros artigos falaram que depois de 3 meses, zinco, magnésio, não tem mais. Entendeu? Então não é só uma questão da geladeira, porque eu sempre pensei assim, não dá para você dar uma diretriz nacional, que a realidade brasileira é muito distinta. O Brasil é um país muito grande, né? Então, a minha geladeira, onde eu moro, o meu freezer, que é separado da geladeira, eu sei da condição ali de estabilidade. Mas para você dar uma diretriz, é mais difícil, precisa ser bom para todo mundo, tem que valer para todo mundo. Exato. Então, não é só questão de ficar bem congelado, estar bem armazenado, são as vitaminas. Então, muito legal, que aí você já sabe, 15 dias congelado. 15 dias você tá ali com ele todo completinho, preservado. Então, eu acho que assim, e 15 dias, vamos combinar que é um tempo legal, né? Para você se programar. Vou voltar a trabalhar, começo a guardar... Vai durar, depois eu dou um tempinho para armazenar, acabou, eu começo a armazenar de novo. Então, eu acho que 15 dias está de bom tamanho. Legal. Você trouxe aí os saquinhos? Trouxe. A gente pode armazenar no saquinho? Esse é um saquinho que pode congelar e depois, para descongelar, como é que a gente faz? Então, vamos lá. A gente pode armazenar em dois
potinhos, né? Em duas situações. Primeiro, a gente pode, num potinho de vidro, hermeticamente fechado, pequenininho, que você vai ter que lavar, deixar de boca virada no banho-maria, secar na toalha. Exato. Não é fácil. Não pode ficar o fiapinho Não pode, você não pode passar o pano, você não Isso, pode. não pode. E você tem a opção dos saquinhos. Eles são descartáveis? São descartáveis. E você consegue escrever a data, o volume que você armazenou, quando que você retirou, né? E aí você consegue, eu vou usar essa amostra, essa coisa que eu guardei, o tanto que eu guardei, depois eu jogo fora o saquinho. A dica é também deixar porções diferentes, né? É, deixar o quanto que o bebezinho está armazenando. Porque se você descongelar, nunca em micro-ondas, nunca, sempre em banho-maria, você não pode recongelar, entendeu? Então, vamos supor, você ficou o dia inteiro lá na empresa, junta, guarda. Aí você guardou tudo num saquinho. O que você pode fazer quando você chega na sua casa? Quanto que o bebê está consumindo? 60 ml? 30? Então, vamos separar em saquinhos de 30, separa em saquinhos de 30 ml e guarda. Aí põe para o freezer, porque durante o dia ele aguentou ficar sendo coletado e depois você divide nas porções que o bebezinho precisar. Legal. Entendeu? Pra não perder, né? Imagina, você não sabe se é fome exatamente da criança, ou se é muita fome, pouquinha fome. Exato. Só queria uma aguinha ali, que a aguinha da criança é o leite, né? Exato, é isso mesmo. Aí você descongela mais de 100 ml de leite, imagina, a criança toma 10. Exato. Então era melhor ter uma porçãozinha menor para não É isso perder, que mesmo. leite é ouro, né? É isso aí. Leite é ouro. Então, é assim que a gente orienta. Para terminar, que nosso tempo já acabou, hoje tem algo. Você trouxe essa maquininha, Trouxe a que é maquininha. super legal. Tem as manuais, para quem de repente não quer investir nas elétricas. Tem algumas opções também que você veste. Isso. E uma que também funciona elétrica também, faz a sucção. E tem uma outra que na minha época não tinha isso. Olha, se Qual? soubesse disso, seria fantástico. Enquanto você amamenta a criança, de um lado, ele coleta o leite que sobra do outro. Exato. E o legal também é que tem o hands-free, né? Que é aquele sutiã. Então, você coloca o sutiã, apoia uma bomba numa mama e na outra você está amamentando. Muito legal. Né? Agora vou cuidar do bebê, ele vai ficar só no meu colo. Põe as duas bombas, ele tá lá fazendo a sucção e você tá com o bebezinho no colo, só cuidando Que do bebê. também traz o estímulo, né? De estar Exato. com a criança por perto. Isso, o cheirinho, tudo isso é isso muito mesmo. legal. Bom, eu adoro quando você vem. Não demora a sentindo voltar. saudades. Vem mais, que eu adoro esse papo. Não tô mais nessa fase, mas eu amo esse papo, essa conversa. Vou fazer uma pergunta, você lembra da sua amamentação, como foi? Eu lembro. Eu não Lembra? tive muitos percalços, mas eu lembro que eu passei por algumas situações mais doloridas. E durou bastante? A amamentação? É. 2 anos e 5 meses. Olha, parabéns, parabéns. 2 anos e 5 parabéns. meses. A gente foi longe, assim. Uma hora eu conto essa história aqui também, bem, pra gente falar. Combinado, Também combinado. falar de desmame eu acho importante. Falar de Combinado, desmame. Hoje combinado. fala-se muito no desmame gentil. Às vezes a criança não quer parar. Exato. E se deu pra você, tem maneiras de fazer isso, conduzir um desmame também guiado pela mãe. Exato. Volta. Comunicar isso com o bebê. Eu fico Volta, esperando você tá? só me chamar. Você tem Então um tá. telefone. @doutora.carolinacurse. @dra.carolinacurse lá no Instagram. Venha sempre. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu vou pro intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre canetas emagrecedoras. Tô te esperando. Até já. Agora sim, nosso bate-papo sobre as canetas emagrecedoras. Você com certeza já ouviu falar de alguma delas. Converso sobre esse tema com o Dr. João Aguiar, médico endocrinologista. Doutor, prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Tá muito em alta falar das canetas emagrecedoras, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho pra gente, porque até esse termo que é usado, de caneta emagrecedora, às vezes passa batido que é um remédio, que precisa ter a indicação, que precisa ter uma recomendação,
que pode não ser a melhor opção para todo mundo, porque são vários tipos de medicamento para o enfrentamento da obesidade, né? Sim, na verdade a gente conceitua até de outra maneira, como tratamento para controle de peso, né? Não quer dizer, quando você chama de emagrecedor... Parece que a caneta faz tudo sozinha. É, isso aí. Se fosse, né? Então, o nome correto que nós estamos pleiteando seria esse. Perfeito. Terapia para controle de peso. Tá? Esses medicamentos eles foram desenhados para tratar diabetes tipo 2. E, geralmente, as pessoas com esse tipo de problema têm ganho de peso, têm um peso maior, ou sobrepeso ou obesidade. E essas pessoas começaram a emagrecer. Então, houve abriu-se um leque, né? Estou conseguindo controlar a diabetes com redução de peso. Então, vamos desenhar o mesmo medicamento para controle de peso. E a caneta, quando bem utilizada, né, o dispositivo que vem numa caneta, um medicamento, ele, nas mãos de um profissional habilidoso, com conhecimento, ele consegue trazer muitos benefícios ao paciente. Mas quando o paciente se automedica, talvez ele quebre, aí ele perca uma chance de, no futuro, ter um benefício do tratamento. Então, o que a gente observa no consultório é muito isso. O paciente já chega tomando, né? E aí você questiona, quem te passou? Foi minha amiga. E aí? Perdeu o efeito, porque ela não soube usar. E aí você vai usar o quê? Porque você queimou uma chance, né, de você poder emagrecer sendo assessorada pelo medicamento. Então, esse é o nosso grande problema. Como há uma facilidade de acesso, você não precisa de receituário médico para comprar. Tá? Isso é muito bom para as vendas do laboratório, mas muito ruim para os médicos. Tá? Porque eles não têm, a gente perde esse controle do uso. Ainda que tenha um fator que distancia a chegada desse remédio para a população em geral, que é o preço, né? Sim. Mas quando não tem a necessidade de prescrição, você abre margem para isso que você falou. Isso. Então, o paciente chega já está usando o remédio, mas não foi o médico que prescreveu. Tem pessoas que fazem empréstimo para comprar. No intuito de tentar emagrecer, eu já vi casos absurdos, assim, de vender o carro para comprar o remédio, porque uma média de preço de um dispositivo é em torno de R$1.000. Tá? Então, as histórias são imensas sobre isso. Um dispositivo, não é o tratamento todo. Um dispositivo para um mês é uma média de R$1.000, certo? Outro problema é que toda vez que você tem uma demanda, abre espaço para falcatruas. Então, nós estamos enfrentando como médicos o outro problema, que é a falsificação. Tá? Então, manipulando um produto que ainda existe uma patente em vigor. Então, não tem como uma pessoa manipular uma coisa que está patenteada. Por isso que o preço é elevado também, Sim, né? Mas tem. Tem no mercado. E tem as origens duvidosas que não são nas drogarias. Então, você compra num site, você compra no Paraguai. Então, você busca um preço menor e acaba comprando um prejuízo para a sua saúde. Semana passada mesmo, eu tive um paciente que ele usou insulina no lugar a insulina, por exemplo, uma canetinha de insulina, custa R$10, R$15. E tiraram o adesivo, colocaram o adesivo da caneta do produto e o paciente quase morre. Entendeu? Então, o prejuízo dele foi muito mais alto, quase que ele paga com a vida. Onde comprou? Num site. Então, tem esse problema. Problema da automedicação, né, que você acaba queimando um tratamento que pode ser útil ou não na frente, né, e a falsificação também que está vindo aí com todo. Né. Tem obeso, tipos de obeso que vão de padrão alimentar deles, que vai responder melhor para esse tipo de dispositivo? Porque hoje a gente fala que tem uma gama maior, tem opções para o tratamento, de remédios como opção para o tratamento da obesidade. Então, a questão do preço, na minha interpretação, é um fator limitante. Então, pode ser que seu paciente pode responder muito bem a esse tratamento, você avalia isso, mas ele não tem como
seguir um tratamento mais a longo prazo, que é o que fica mais estabelecido hoje para a obesidade, né? Sim, a sua pergunta foi muito, muito inteligente, assim, porque é preciso que o médico saiba que tipo de fome o paciente tem para ele poder indicar o tratamento. Por exemplo, tem a fome emocional. A pessoa brigou com o namorado e começa a comer. A caneta não é para esse caso. Existe uma fome profissional. Você que trabalha visitando, provando comidas, isso não vai te trazer. Tá. Tem o distúrbio alimentar, tem a compulsão. Tem que a outro pessoa- medicamento para outro isso. medicamento para isso. Tá. Então, esses medicamentos, que no caso a liraglutida e a semaglutida, que são aprovadas, elas servem para a pessoa que não consegue controlar a vontade de comer. Então, mas é fome central. A pessoa come, não se sacia, não fica saciada. Tá. Então, é importante que o médico consiga identificar isso, conversando com o seu paciente, para indicar a terapia correta. Então, esses remédios, esses injetáveis aí que vem na canetinha que a gente está falando aqui, ele age tanto no sistema nervoso central quanto no intestino? Sim, ele tem uma ação periférica que a gente chama, né, que você vai comer e vai se sentir pleno, Tá. e ele vai lá no seu centro da fome, no seu hipotálamo, e fala assim, ó, tá bom, já tá. Tá. Aí o outro problema, que é muito comum, as pessoas se automedicam, né? E aí começam a perder peso. Então você tem um peso que é magro e um peso que é gordo. Toda vez que você perde o peso total, você não está emagrecendo, você está ficando mais leve, certo? Você está perdendo massa magra e massa gorda. Esse conceito que hoje vocês vêm trabalhando para mudar, né? Entendeu? Não é o peso na balança, você tem Sim. que perder o peso gordo do corpo, né? Então, se você perder 5 quilos de peso magro e 5 quilos de gordo, você continua com o mesmo percentual de gordura no corpo. Só olha o problema que você arrumou para você. O seu metabolismo vai ficar mais lento e a sua fome vai ficar mais alta. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai falar para você, olha, você está perdendo peso. Você precisa comer de volta. E aí tem uma hora que o remédio não tem mais eficácia, porque o seu corpo venceu, né? Então, a sua fome, a sua sinalização da fome é tão grande que supera o efeito do medicamento. Aí você vai ter que aumentar a dose, aumentar a dose. Aí tem uma hora que você não tem mais como aumentar a dose, você chegou na dose máxima. Aí você perdeu um tratamento, certo? Então, esse é o problema. Você precisa comer para emagrecer, comer certo. E se eu cortar a sua fome 100%, você não vai comer. E você vai perder peso e talvez isso seja danoso para a sua saúde. Hoje, esses dispositivos injetáveis que a gente está falando aqui, que são esses remédios, né? Você falou da liraglutida e semaglutida, que são os dois aprovados. Eles já estão em dispositivos, porque se eles surgiram para tratar obesidade, diabetes tipo 2, hoje eles já estão na caneta com a dosagem para obesidade? Sim, já tem as doses pré-estabelecidas para o tal. Perfeito. Então, muito tempo foram usados off-label e hoje já tem mesmo a indicação em bula. Sim, eles vieram com esse propósito, né? Eles só mudaram o nome para que não haja essa confusão do médico, entendeu? Perfeito. Então, teve uma mudança de nome, sim. Sim. Por exemplo, a gente pode falar o nome comercial aqui, não tem problema? Tinha Victosa e tinha... Isso. Por exemplo, Victosa, que era liraglutida, que chegou no Brasil para tratar DM2, que é diabetes tipo 2, ela virou Saxenda. Tá bom. Entendeu? É o mesmo ativo, mas a dosagem ali da canetinha é diferente, que já é para essa aplicação. Tem um dispositivo que ele não é usado diariamente. Sim. Então, parece que ele é em doses semanais. Sim. Chama muita atenção, porque apesar de ser cada vez a gente quer uma coisa mais fácil, né? Então, é injetável, não precisa tomar. Tem gente que tem enjoo com tomar, né? O comprimido. Diário, esqueço. Quer fazer o tratamento, porém esquece. Aí, apesar de ser ali uma agulhinha bem fininha, sempre é um desconforto, né? Então, semanal, legal. Essa é uma vantagem ou, na verdade, a gente está falando de um outro princípio ativo, de um outro protocolo de tratamento? A liraglutida é uma molécula diária, né? E a semaglutida injetável, ela é semanal. Semaglutida, né?
E, assim, existem pessoas que se adaptam a esse tipo de comodidade de se aplicar semanalmente, mas tudo tem um lado bom e um ruim. A comodidade, ela existe, mas o efeito colateral também pode ser um pouco maior. E você não tem como titular a dose, você já aplicou, certo? Seu corpo é que vai dar conta disso, né? Você vai ter que tirar uma semana para ajustar na próxima dose. Tá bom. A liraglutida, ela é diária. Então, você consegue ir administrando, titulando aos poucos passei a dose. mal, então aí você reduz um pouco. Não sem deu tanto dúvida. efeito, aí você conversa com o médico, aumenta um pouquinho. Entendeu? E tem também uma situação no tratamento do peso, que é o seguinte, a pessoa usando todo dia, ela se sente mais amparada. Né? Então, você está tomando todo dia um remédio... Prometida também. Entendeu? Tem isso. Tá. Tem muitos pacientes que falam, não, eu prefiro aplicar todo dia, que eu me sinto, eu estou sentindo que eu estou me cuidando todo dia, entendeu? Tá bom. Semanal fica uma... E também isso é uma coisa que você vai identificar, né? Isso. O paciente que funciona melhor aplicando todo dia, o paciente que Sim. vai funcionar melhor semanalmente. Agora, você falou de efeito colateral. Isso é bem curioso. Então, o primeiro ponto que você trouxe aqui pra gente, que você abriu esse bate-papo falando que é errado, a gente usa popularmente, mas é errado usar esse termo caneta emagrecedora, porque parece que a caneta Vai te emagrecer. vai te emagrecer. Na verdade, não é. O mérito é todo da pessoa, né? É uma Sim, sem ferramenta, é um dispositivo ali, uma ajuda, quando bem indicado. E outra coisa que você falou agora é justamente sobre a pessoa se sentir comprometida em fazer aquilo, né? Sem dúvida. Então, esse tratamento, até do preço que a gente falou, né? A pessoa precisa estar pronta para fazer isso a longo prazo. E os efeitos colaterais existem, porque é remédio. Todo remédio tem efeito colateral, a gente já aprendeu isso. Eu brinco com meus pacientes que eles chegam com esse tipo de colocação, de caneta emagrecedora, e eu falo, se houvesse um remédio que gerasse emagrecimento, não teria médico gordo. Entendeu? Porque nós temos a caneta, nós temos o conhecimento e a prescrição. E a essa altura, nem paciente não ia ter acima do peso. Entendeu? Então, não é um remédio que vai te emagrecer, é o conjunto de atos que você vai fazer. O medicamento é importante, porque, apesar de chocar isso, às vezes a gente colocar para um paciente que o sobrepeso e a obesidade são uma doença, e precisa ser combatido como uma doença, com medicamento, mas é um pilar que não pode ser quebrado nunca, é dieta, atividade física, e o medicamento ali. Isso, você não consegue isso da noite para o dia. Então, não é com um tratamento, não adianta você se programar para comprar que você vai ficar frustrado, com certeza. Talvez seja melhor recalcular essa rota, ver um outro tratamento que você vai conseguir manter por mais tempo. Uma cirurgia bariátrica, você vai ter um resultado, uma cirurgia bariátrica com 12 meses de realização. Então, você quer emagrecer em 2 meses, uma cirurgia bariátrica, que hoje é a técnica que mais reduz peso, em 12 meses, você quer antecipar isso com um tratamento clínico? Então, é muito importante que você entenda isso, que é constância. Tem uma perguntinha do público. Vamos saber o que lá. chegou para nós? A gente tem 3 minutinhos, doutor. Vamos ver essa pergunta que chega? Edivânia, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Hoje, a minha ginecologista disse que eu preciso diminuir açúcar porque a minha hemoglobina glicada está em 5,8. Usar essa caneta pode ajudar? Obrigada, Edivânia. Então, 5,8 a gente considera na medicina como pré-diabetes. Teria indicação de fazer o uso de um dispositivo, teria para o controle glicêmico. Mas, primeiro, você tenta emagrecer, baixar esse açúcar, reeducando a sua dieta. Se não, aí você parte para um remédio. Tá? Então, a indicação aí é uma indicação clássica, porque essas canetas elas revertem diabetes em quase 90%. Só que tem um momento certo, a janela de oportunidade para buscar. Então, ela está num caso de pré-diabetes. Tá? Essa é a hora. Onde 50% viram diabéticos. E aí você vê, né? A gente falou aqui da melhor indicação, né? Claro que o preço é sempre um fator que, infelizmente, vai afastar candidatos a utilizar o remédio, né, do produto. Mas, nesse caso, é esse o produto que vai ajudar, Sim. né? Tentou a dieta, tentou mudança de estilo de vida, que a gente chama MEV. Tentou a mudança de estilo de vida, não surtiu efeito, 3 meses você volta no seu médico. Aí tem que ser medicado. E esse medicamento ele tem estudos revertendo em 90% do diabetes. Então, é muito efetivo.
Eu fico feliz que ela mandou a pergunta falando que fez o acompanhamento ali com a ginecologista. Muito legal, mas lembrar que, de repente, para um tratamento ali que vai mexer com essa questão metabólica, o endocrinologista é o melhor profissional para fazer isso, né? Sim, seria, puxando sardinha para o nosso lado, mas eu sempre falo que a obesidade deve ser tratada por todos os médicos. Sim, perfeito. Em casa, né, no trabalho, todo mundo tem que tratar a obesidade. Mais da metade do nosso povo está obeso, aumenta 1% ao ano. Então, isso é um mal, né, que está aumentando cada vez mais e nós temos que tomar medidas sérias sobre. No mundo todo, assim, no mundo todo não, mas em alguns países, o governo está fornecendo. Tá? Você vai em Portugal, o governo paga 95% do seu tratamento. O custo compensa o custo lá na frente, Sim, né? é inteligente, né? Você evita que esse paciente caia no programa de saúde, numa UTI lá no futuro, uma amputação de pé, etc., um problema cardíaco. Então, temos que dar valor a isso muito mais. Legal. Para terminar, você falou do problema de saúde pública que né? Então, pensar aqui na obesidade como um todo médico ali também muito engajado. E vocês, endócrinos, né? Também sem querer rasgar seda para essa especialidade médica, mas vocês estão muito atualizados, tem muito congresso, tem muita... Vocês não param de estudar, porque se pensar, quais eram os remédios disponíveis 20 anos atrás? Mudou tudo. Mudou tudo. A medicina é uma ciência de verdades que se renovam, né? Então, o que era a verdade ano passado já não é mais. Então, se você tem uma ideia, já vão lançar mais 2 tipos de medicamentos para obesidade. Vão sair nos próximos anos. Então, a gente tem que estar antenado para poder ter esse arsenal cada vez melhor para trazer saúde para a população. Vou deixar teu Instagram aqui, você volta? Vai ser um prazer. Vamos voltar, a gente bate mais papo sobre isso, é muito legal manter nosso público informado, muito legal esse bate-papo. @Dr. João Aguiar, @Dr. João Aguiar, lá no Instagram você encontra o perfil do doutor. Doutor, obrigada por ter vindo, volte sempre, viu? Agradeço você. Uma alegria. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui com a gente. Fique com Deus, até amanhã. Tchau.